Salmos 19, Salmos de número 19, versículo 8. Amém, igreja? Vamos lá. Versículo de número 8 está escrito: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia o que, igreja? Os olhos. Por esses dias, por esses domingos, o que passou, e eu creio que durante esses domingos que vão passar também, Deus ele vai falar muito conosco sobre os nossos olhos, a nossa visão espiritual aqui. Semana passada eu falava daquele cego, a qual Jesus ele tirou de dentro de uma aldeia. Ele tocou nele a primeira vez, ele começou a enxergar, mas ainda ele não enxergava perfeitamente. Ele estava enxergando embaçado, como muitas pessoas às vezes nos dias de hoje. Ela não está enxergando perfeitamente ainda, às vezes, a bênção dela, o futuro dela. Mas Jesus tocou nele uma outra vez e ele foi curado por completo, amém? E hoje eu quero trazer para você aqui, nessa primeira parte, o que o Senhor ele fala com a gente. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O que são os preceitos do Senhor? A Bíblia diz aqui os preceitos, tem traduções que diz os ensinamentos. Eles são retos. Quando ele diz reto, são corretos. Eles são certos. Eles são verdadeiros. E o principal, irmãos, ele é confiável. Os ensinamentos do Senhor, quando ele vem do alto, eles são perfeitos. Eles não falham. Mas a segunda parte, o que ele diz aqui? Os mandamentos do Senhor, ele é o que? É puro e alumia o que? Os olhos. O que são os mandamentos? Os mandamentos nada mais é do que algumas ordens ou direções específicas que Deus dá para aquelas pessoas que seguem Ele. Então isso é importante você saber. Algumas direções que às vezes vão ser em particular, que durante esses dias eu falava para a igreja e quero trazer para você. Tem mandamentos que Deus vai falar em particular comigo e tem mandamentos que Deus vai falar em particular com você. Então essas direções, o que acontece? Elas são puras, nelas não há sujeira, não há desonestidade e pelo contrário, elas vão clarear os nossos olhos, elas vão iluminar os nossos olhos. Aí estava dando o exemplo hoje, coloca para mim João capítulo 9, o versículo é o de número 1. João capítulo 9, o versículo é o de número 1. João capítulo 9, o versículo é 1. Todos acharam? Diz assim: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais? Para que nascesse o que, igreja? Cego. Então veja, primeiro, quem foi que viu o cego? Jesus. Antes dos discípulos ver. Mas sabe o que me chamou a atenção? Você vai meditando na palavra. Não sei se já aconteceu com você. Provavelmente sim, já aconteceu comigo. Às vezes você está na rua, alguém do nada ali para e começa, vamos dar um exemplo, olhar para o alto. Aí você vê assim aquela pessoa olhando para o alto, automaticamente o que a gente faz? Mesmo que você não queira olhar, você vai andando, dá aquela vontade. É assim? Mas então veja, curioso. Então, só que Jesus, imagina, para e começa a olhar para aquele homem que era cego. E os discípulos também começam a olhar. Eles ficam olhando ali para aquele homem e eles veem, na verdade, que ele era cego, que ele tinha um probleminha. Só que o mal da humanidade é o seguinte: quando ela vê que uma pessoa está com algum problema, o que ela faz? Quem foi que pecou? Por quê? Será que ele pecou? Quem é que errou? E qual foi a pergunta deles aqui, na verdade? Ele chega para Jesus e diz: Jesus, o Rabi, mestre, que Rabi quer dizer mestre, quem foi que pecou? Foi este ou seus pais para que nascesse o quê? Mas como é que uma pessoa antes de nascer já está pecando? Não existe isso. Não existe.
Ah, pastor, não, mas foi uma vida passada que ele teve. Quem falou? A Bíblia diz que ao homem foi dado o direito de morrer o quê? Uma só vez. Depois disso vai vir o quê? O grande juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Não precisa ir lá não. Eles colocam na tela. E como aos homens, olha lá, não estava nem na minha mensagem, está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ah, pastor, se eu morrer nessa vida, quando eu voltar para cá, aqui voltar, você nunca mais vai voltar não. Para cá, para essa terra? A quem morreu voltar? Não, não volta mais não. Então veja, Jesus olha para eles lá, imagina ali, que pergunta sem pé, né? E sem cabeça. Não tinha lógica. Aí logo em seguida eles falam, será que foram os pais deles? Então eles estavam tentando arrumar um culpado. Só que o que a Bíblia diz lá no versículo 3? Pula para o 3. E Jesus respondendo disse-lhes, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de quem? Então existem situações que acontecem. Existem situações que são permissão de Deus para que Ele se manifeste na nossa vida. Existem situações que vão vir, que vão acontecer, que é para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento e também para que o poder de Deus se manifeste. Às vezes tem pessoas que falam, meu Deus, por que minha vida é desse jeito? Por que minha casa é desse jeito? Sabe, por que o meu marido? E assim vai. Existem situações que é para o poder de Deus se manifestar. Olha o versículo 4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, e quando ninguém pode o quê? Trabalhar. Então a oportunidade é agora, de você pregar. A oportunidade que nós temos agora de ganhar a nossa família, enquanto é dia. Enquanto ainda há tempo de trabalharmos. Porém diz, vai vir a noite, ninguém pode trabalhar. Olha o versículo 5. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do quê? Do mundo. E Jesus ali pregando, para os discípulos, ali para aquelas pessoas que estavam lá. Versículo 6. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez o lodo, e untou o lodo, os olhos do cego. E disse-lhes, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou o que, igreja? Olha aqui, mandamentos. Então veja, agora aqueles mandamentos, aquelas direções, eram em particular para aquele cego. Foi difícil isso daqui, irmãos? Aparentemente o quê? Não é difícil. Poxa, o que ele fez? Jesus cuspiu no chão, pegou o lodo, ele fez ali, né? Imagina uma bola, tal, passou nos olhos do cego, e o que ele diz para o cego agora? Vai e lava-te no tanque de Siloé, que a Bíblia diz que significa o enviado. E ele foi, e lavou-se e voltou o quê? Voltou vendo, ele voltou enxergando. Então às vezes são coisas simples, que vai mudar a nossa vida, são mandamentos simples que vai mudar a nossa casa, direções que Deus ele vai nos dar, que às vezes vai fazer com que nós venhamos prosperar, mas muitas das vezes a gente prefere às vezes o lado mais fácil, mais tranquilo. Eu estava comentando aqui que esse homem poderia falar assim, Jesus, vai comigo, me ajuda. Tem coisas que somos nós que fazemos, Jesus que faz, Deus que faz, e coisas que nós temos que fazer. Outra coisa, ele poderia fazer o seguinte, que é mais simples, falar, tem alguém aí que pode ir nesse tal tanque, eu sou cego, eu ainda não estou enxergando nada, vai lá, traz um pouquinho de água, ali numa baciazinha para mim, para quê? Para mim me lavar? Mas não, ele teria que ir, então eu não posso mudar a palavra, e às vezes tem pessoas tentando mudar a palavra, mudar a direção de Deus. Às vezes é aquele caso daquela pessoa que fala, você sempre chama ela para vir para a igreja, e ela não vem, mas ela fala para você, olha, vai lá e ora por mim. Mas vai ter momento que aquela pessoa vai ter que vir. Não basta só você ficar orando por ela. Vai ter um momento que ela vai ter que vir para que o milagre aconteça na vida dela. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então não adiantava Jesus ir com ele aqui. Jesus mandou ele ir. E não adiantava ele pedir ajuda a ninguém. Agora era com ele. Então tem situações que vai ter que ser conosco. Vai ter que ser conosco.
Mas quantas pessoas às vezes estão cegas, espiritualmente falando. Você vê aqui, então ele diz assim: e disse-lhes: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Olha o versículo 8. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto o que era cego diziam: não é este aquele que estava cego, estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este. E outros: parece com ele. E ele dizia: o que ele dizia? Sou eu mesmo. Sou eu, aquele que outrora vocês viam mendigando. Era cego desde nascença. Então veja, mas por que ele era cego? Vamos ver aqui, versículo 10. Diziam-lhes, pois, como se te abriram os olhos? E ele respondendo e disse-lhes: um homem chamado Jesus fez um lodo. Olha lá, ele agora relatando o que Jesus fez na vida dele. Ele fez um lodo, ele untou os meus olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me, e o que aconteceu? E vi. Coisa simples, irmãos. É só obedecer a palavra. No culto da manhã, acho que o segundo culto, eu falava o seguinte sobre o casamento em Caná da Galileia. Quando Maria estava cuidando do casamento, era uma festa, faltou vinho. Ela, desesperada, ela recorre a Jesus, que Jesus era um dos convidados, e diz para Jesus: Jesus, faltou vinho. E Jesus diz: o que eu tenho contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Ele dizia: eu não posso fazer nada aqui, eu sou apenas um convidado. E aí Maria chega para Jesus, ali para os discípulos, os servos dela, e fala: olha, fazei tudo o que ele vos disser. E agora os servos começam a obedecer a Jesus. Pega ali algumas talhas, enche de água, leva ao mestre-sala. E naquele momento, naquela obediência, Jesus transformou aquela água em vinho, diga glória a Deus. E o melhor vinho ficou para o final. Quando o mestre-sala provou da água feita em vinho, ele ficou, me desculpe aqui o palavreado, mas bestinha. Ele ficou ali espantado. Que vinho bom era aquele? Ele falou: nunca participei de uma festa como essa, porque é assim a festa que Jesus está. Ela é diferente, diga glória a Deus. Não tem igual. Então naquele momento que eles obedeceram. Outro caso que eu quero trazer aqui novo, em João mesmo. Coloca para mim João capítulo 5. Deixa o versículo 11 marcado, por favor. Deixa aí marcadinho. Vá lá em João capítulo 5 para mim, fazendo favor. Versículo 1. Diz assim: depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Olha lá, também Jesus gostava de festa, viu, pessoal? Está ali, ó. Mas essas festas, nessas festas carnais não. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual assim qual pedres. Neste jazia grande multidão de enfermos, olha lá, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento do quê? Das águas. Olha o versículo 4. Porquanto o anjo descia de certo em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava o quê? Enfermo, 38 anos sofrendo. 38 anos enfermo. Versículo 6, pula para o 6. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado já havia muito tempo, disse-lhes: queres ficar são? Olha o que diz o versículo 7. E o enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me coloque aonde? No tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes o que? De mim. Volta para mim o versículo 6, fazendo favor. Ele diz o que? Queres ficar o quê? São. Olha que interessante. Então Jesus aparece para aquele homem, ele sofrendo ali há 38 anos, e na hora que Jesus pergunta para ele: o que você quer ficar são? Qual foi a resposta dele? 7. E o enfermo respondeu: Senhor, não tem ninguém que quando a água é agitada me coloque no tanque. E quando eu vou, na verdade desce outro antes de mim. Veja, o que cegou esse homem aqui? Provavelmente as mágoas, decepções da vida. Ninguém me ajuda.
Quando eu penso em toda vez, ele estava ali sempre tentando, e ninguém ajudava ele, e ele também não conseguia descer. E aquilo impedia ele de ser curado. Quando ele tentava pular no tanque, ia alguém na frente dele. Imagine a disputa ali na hora que o anjo descia. E naquele tempo ele praticamente já estava ali decepcionado. Jesus pergunta a ele: você quer ficar são? E era o próprio Jesus, veja que estava ali perto dele. E ele fala assim: eu não tenho quem me ajude. Não tem ninguém que possa me ajudar. E às vezes é o que acontece hoje. Tem pessoas que Jesus está ali para curar ela, para libertar. Mas Senhor, ninguém olha para mim, ninguém sabe, me enxerga. Olha o que diz o versículo 8. E Jesus lhes disse: levanta-te, toma a tua cama e o que? E anda. Olha que interessante. Ele estava esperando ser lançado no que? Nas águas. Qual foi o mandamento que Jesus deu para ele aqui? Levanta-te, primeiro passo. Toma a tua cama e o que? E anda. O outro, você entendeu ali no cego que já era diferente. O cego, Jesus untou os olhos dele, pegou ali a lama, né, fez um lodo, untou os olhos dele e deu a direção: vai e lava-te no tanque. Isso é. A Bíblia diz que ele foi e voltou o quê? Enxergando. Nesse caso aqui, ele estava esperando alguém lançar ele no tanque, ninguém lançava ele. E agora Jesus aparece para ele e fala o seguinte: olha, você que tem que se levantar. Não espere por ninguém não. Diga para quem está do seu lado: não espere por ninguém não. Amém? Olha para trás aí, ó, para você ninguém ficar. Não espere por ninguém não, viu? Se ninguém falou com você, eu falo, amém? Não espere por ninguém não. Tá bom? Não espere por mim não. É você que tem que se levantar. Diga assim: eu que tenho que se levantar. Então a ordem hoje é você, se levanta. E o que ele diz agora para aquele coxo? Diz: olha, toma a tua cama. E o que ele faz? Anda. Mas ele poderia agora também falar: mas Senhor, 38 anos, olha a minha situação aqui. Agora ele já não questiona mais. Agora ele obedece. E o que aconteceu? Versículo 9. E logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e o que? E partiu. E aquele dia era sábado. Irmãos, isso aqui é interessante. Isso aqui, olha, quantas pessoas elas estão deixando de ser curadas por causa de uma religião, um ensinamento errado. A pessoa está dentro de uma igreja, de uma igreja, e não tem um ensinamento, vive na miséria, vive no fracasso, e às vezes ela insiste em ficar naquele lugar. Ela está insistindo, sabe, em ficar naquela prática. Ela vê que não está dando resultado, que a vida não muda. E o que é interessante, se você for ver, a Bíblia diz que Jesus curou ele no sábado. E eu não era nem minha mensagem aqui, não era nem a parte da minha mensagem, mas no outro também, o cego, ele foi curado num sábado também. Então você vê, Jesus naquele sábado cura. Mas se fosse ver ali, naquele momento, eles não iriam orar por esse coxo. Não iria, porque sábado, eles guardavam o sábado. Às vezes é por isso que eu sempre falo para os irmãos. Tem pessoas que falam: pastor, eu fui numa igreja, ela é até bonita, mas ela guarda o sábado? Estou fora. Estou fora, já não é considerado uma igreja. Com todo respeito às pessoas, é considerado uma seita. Não é bíblico. Jesus diz: eu sou maior do que o sábado. E agora Jesus cura esse homem. Tanto que, se você vai ver, daqui a pouco os escribas e fariseus vão lá e questionam Jesus. Volta lá no versículo 11, vamos continuar no 11. Ele diz: e respondeu Jesus ao homem, e respondeu-lhes e disse-lhes: o homem chamado Jesus fez o lodo, untou meus olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei e me vi. Versículo 12. E disseram: pois onde está ele? Respondeu o que, igreja? Eu não sei. Quando eu voltei, ele já não estava mais aqui. Eu não consegui enxergar ele, não vi ele. Eu não sei, provavelmente se ele visse Jesus, ele não iria saber quem era Jesus. Pode ser que ele reconheceria Jesus pelo quê? Pela voz dele. Não é verdade? Às vezes dá para reconhecer Jesus pela voz. É para uma pessoa pela voz. Olha o que diz o versículo 13. E levaram, pois, os fariseus o que dantes era cego. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu o quê? Então não estava na minha mensagem.
Então você pode ver aqui, então era sábado, então a Bíblia deixou bem claro, poderia ser que aqui quem escreveu poderia ter tirado, mas veja a importância de Jesus mostrar que era sábado. Então o que prendia aquele homem ali, o que impedia ele de ser curado? Às vezes uma religião, um ensinamento errado, às vezes um costume errado, um costume que às vezes a pessoa ela vem já há muito tempo trazendo, e às vezes alguns que se converteu, mas tem costumes que não convém, costumes que não está escrito, costumes que não é prática, que não está na Bíblia. Então se não está na Bíblia mesmo, você tem que correr. Eu me lembro uma vez, eu ainda era adolescente, jovem, eu estava fazendo negócio na igreja católica, eu era católico, a velha criatura. Eu me recordo que estava fazendo um negócio chamado catecismo. Já viu isso aqui? Quem já viu catecismo? E eu estava fazendo. E o meu professor lá, que estava dando aula, teve um rapaz que pegou a Bíblia e tal, e ele fez uma pergunta para ele. E uma pergunta que estava na Bíblia. E eu vi que ele segurou, ele travou, ele não respondeu para ele e tentou esconder de toda a sala. Eu falei, opa, peraí, tem coisa errada aqui. Porque se está na Bíblia, eles falam que é errado, que não pode fazer, mas está aqui na Bíblia. Como é que pode? Às vezes eu não me lembro qual foi o questionamento, mas foi um questionamento que na Bíblia era correto, que estava na Bíblia ali, que nós deveríamos fazer, que eles lá não faziam, que eles não praticavam. E aí na hora eu falei, mas se está escrito, a gente não segue a Bíblia? Não tem que seguir a Bíblia? Então está lá, as direções de Deus. Por quê? Que ele está falando ali que ele se calou na verdade. Por que ele ficou? Então isso, meus olhos foi se abrindo. Aí eu me lembro que eu assisti um filme muito antigo, muito antigo mesmo. Eu não sei quantos anos tem, mas até o filme, as imagens dele é bem antigas. Um filme chamado Lutero, já falei para vocês. Quem já viu falar do Lutero? Eu já assisti esse filme, Lutero. Aí foi um amigo que me emprestou, um amigo da igreja, só que ele era da igreja evangélica, um grande amigo meu, ele era evangélico. E quando eu vi que na igreja que eu estava, tinha muita coisa errada, tinha coisas que não estavam de acordo com a... E meus olhos ali continuou se abrindo, até um dia que alguém me chamou para ir para a igreja, e o meu coração já estava preparado para receber a palavra. Então você vê, a religião estava me impedindo de ser abençoado. O que eu aprendi 22 anos na velha religião, não mudou minha vida. Em um ano, na verdade eu digo para vocês, em um mês que eu entrei na igreja evangélica, minha vida foi transformada. Um mês. Mas porque eu entendi que eu tenho que praticar a palavra. Você vê, esse homem aqui, ele sofria desde o nascimento dele, ele era cego. No momento que ele teve o encontro com Jesus, ele começou a enxergar. Agora ele já não precisava mais mendigar, ele poderia trabalhar, ele poderia ali, fazer as coisas dele, não precisaria de ajuda para chegar em determinados lugares. Só que agora alguns homens começam a questionar: quem foi que curou ele? Quem é esse Jesus? Da onde ele veio? Olha o versículo 15. E tornaram, pois, também os fariseus a perguntar: como vira? E ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei e vejo. 16. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o quê? O sábado. Olha lá, então ele não é de Deus. Esse homem que te curou, ele não é de Deus. Olha os fariseus falando. Mas por que ele não é de Deus? Porque ele não guarda o sábado. Então existem práticas que não são bíblicas, são costumes humanos, práticas que Deus já tirou. O sábado, depois que Jesus veio, nós já não tínhamos mais que guardar o sábado. Volto a dizer, Jesus diz: eu sou maior do que o sábado. E diziam uns aos outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre o quê? Então eles mesmos, entre eles estavam o quê? Brigando, discutindo. Olha o 17. E tornaram, pois, a dizer ao cego: tu, o que dizes daquele que te abriu os olhos? Então veja, uns diziam: ele é pecador, ele é um homem pecador. Agora eles perguntam: e você? Esse Jesus que te curou aí, o que você disse que ele é? E ele respondeu que é o quê? Profeta. Diga glória a Deus.
Então agora ele reconhece que Jesus era o quê? Profeta, um homem de Deus. Versículo 18: e os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. Então o que eles fazem? Não acredito não, é impossível esse homem ser cego desde quando ele nasceu ali, e agora vinha alguém, sabe, num simples ato de pegar um lodo, passar nos olhos dele, mandar ele se lavar, ele ser curado. É impossível, não acredito. E eles não estavam crendo. E agora eles mandam chamar os pais. Versículo 19: e perguntaram-lhes, dizendo: é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disseram-lhes: sabemos que este é nosso filho, e que nasceu o quê? Ele nasceu cego, sim, e ele é o nosso filho. Porém, olha lá, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Ele tem idade. Eles falando: perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si. Pergunta para ele. Ele sabe quem curou, como que foi, o que aconteceu. Ele já tem idade por si próprio para responder ali. Versículo 22, vamos lá. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso do quê? Da sinagoga. Se alguém aparecer dizendo que é o Cristo, nós temos que expulsar essa pessoa e aqueles que crê nele da sinagoga. Olha o versículo 23. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, e perguntaram a ele mesmo. 24. E chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego, e disseram-lhes: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Olha, eles estavam falando de Jesus. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador eu não sei, mas uma coisa eu sei, e é que, havendo eu sido cego, agora eu o quê? Agora eu vejo. Olha, vocês estão falando que ele é pecador. Eu não sei se ele é pecador, mas uma coisa eu sei: eu fui curado, eu estou enxergando. Não tem como negar que foi através desse homem que minha vida foi transformada. Diga glória a Deus. Mas eles queriam ali de qualquer jeito achar uma acusação, queria achar algo. E aí ele pergunta mais uma vez para esse cego. O cego não responde. Se você for ver aqui, ele acaba ficando um pouquinho alterado, e o cego foi expulso da sinagoga. Eu não vou ler aqui adiante para não demorar, vou pular, mas olha o versículo 35, pula para o 35. E aí depois de um dia ele se encontra com Jesus, e Jesus, ouvindo que o tinha expulsado e encontrando, disse-lhes: crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele o quê? Creia. Então veja, ele sabia que Jesus tinha curado ele, mas não sabia quem era o Filho de Deus. Aí ele pergunta: quem é ele, Senhor? Olha o versículo 37. E Jesus lhes disse: tu já os tens visto, e aquele que fala o quê? Contigo. Com outras palavras aqui, resumindo, sou eu. É eu que estou falando com você. Eu sou o Filho de Deus, sou eu que vim para salvar o mundo. Olha o versículo 38. E ele disse: eu creio. Olha lá, creio, Senhor. E o que ele fez? O adorou, independente do que os outros estavam falando. Ele poderia fazer que nem os pais se esconderam, mas ele não. Ele não ficou preso a uma religião, ele não ficou preso, me desculpe a dizer, que é uma placa de igreja. Eu não estou falando isso aqui para a gente ser rebelde, por favor, nada disso. Eu tenho a minha igreja, amo o meu ministério, foi aqui que eu aprendi a usar o poder de Deus. Mas às vezes tem pessoas que estão presas a uma placa, sabe, presa a algo, ela não consegue, não, mas é por causa de uma amizade, e a vida dela não muda, não é transformada. Eu me lembro uma vez um amigo, que ele era de outro ministério, e ele vinha para a minha igreja. Aí eu perguntei para ele: não tem problema fazer uma visita, mas eu fiquei meio assim. Eu perguntei para ele, falei: amigo, você vai em outra igreja? Eu falei: não, pastor, eu venho aqui e tal, participo das campanhas, eu venho domingo, mas a minha igreja é a igreja tal. Isso aqui não foi aqui em Pernambuco não, foi em São Paulo, quando eu dirigi a igreja lá. E eu perguntei: mas por quê? Aí ele falou assim: não é que eu venho me fortalecer aqui. Eu falei: está errado,
Você tem que se fortalecer na sua igreja. Se na sua igreja você não está se fortalecendo, está errado, irmão. Está errado, você tem que tomar uma decisão. Eu não vou ficar num lugar onde eu não estou me fortalecendo, onde eu não estou sendo bem alimentado. Você tem que tomar uma decisão, está errado. Aí foi na onde ele tomou uma decisão, não, falou, pastor, é verdade. Inclusive, na verdade, esse menino, ele já era da nossa igreja. E por algumas situações ele saiu e eu não sabia, da nossa igreja, de um outro bairro. Lá nós temos muitas igrejas, cada bairro tem uma igreja da graça. Era muitas igrejas. E eu conhecia ele. Eu falei, não, irmão, você está errado, sua igreja tem que te fortalecer. Mas às vezes a pessoa está presa, sabe, a uma placa, presa, não. Se eu não estou me fortalecendo, mesma coisa, você é verdadeiro com você. Se você está vindo aqui, você não está se fortalecendo, procura um lugar que você vai se fortalecer, irmão. Eu tenho que ser sincero. Agora você também tem que aceitar o alimento, porque tem pessoas que ela vem para a igreja e ela não se alimenta, ela não recebe a palavra, ela não aceita a palavra, ela vai ficar fraca. Não basta só você vir à igreja, você tem que aceitar. É a mesma coisa, uma criança, você pega lá, coloca a comida no prato dela lá. Está lá, a comida está lá, não está? O que ela tem que fazer? Comer. Lógico que tem crianças que precisam do quê? De ajuda, não é verdade? Mas quando ela cresce, ela já começa a comer o quê? Sozinha. Mas não adianta, tem a comida no prato. Se eu não comer, eu vou ficar fraco. Se eu não me alimentar, eu vou ficar fraco. Está aqui, você tem que estar atento à palavra, atento à direção de Deus. Pastor, eu vim aqui, eu estou me fortalecendo, então permaneça firme. Ele fala, Senhor, eu creio. Então agora, independente do que os outros estavam falando, ele começou a adorar. Olha o versículo 39 para finalizar. E disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para o juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam o quê? Opa, peraí, pastor, então quer dizer que ele vai curar os cegos e depois vai cegar os outros que não são cegos? Não, ele está falando de entendimento. Quantas pessoas, às vezes, ela pensa que entende, mas ela não entende nada. Não entende nada. Era aqui como esses fariseus. Eles pensavam que eles entendiam, mas eles não entendiam nada. Aí Jesus abre os olhos de um cego, agora ele começa a entender, começa a prosperar. E os outros que fisicamente eles não eram cegos, e espiritualmente eles estavam cegos. Olha o 40, diz o quê? E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhes, também nós somos cegos? Aí Jesus disse-lhe, olha lá, disse-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado o que é? Permanece. Então, se vocês fossem cegos, vocês não estariam no pecado. É a mesma coisa, aquela pessoa que não tem às vezes o entendimento da palavra, não foi aberto, mas depois que o entendimento da palavra foi aberto para ela, o julgamento vai ser diferente. Agora vocês estão falando, vocês estão falando que vocês são cegos. Olha, disse-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas agora vocês estão dizendo, vemos, vocês estão enxergando, por isso o vosso pecado permanece. Volta lá no Salmos, fazendo o favor, de número 19, versículo 8. O que ele diz aqui? Os preceitos do Senhor são retos e alegra o quê? Coração. Lembre-se, os ensinamentos do Senhor são bons, eles são retos, eles são certos, eles são corretos, justos, verdadeiros e o principal, eles são confiantes. A importância de você aprender com Jesus. Ele diz mais, esses ensinamentos, eles vão trazer alegria para o nosso coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia o que? Os olhos. Quais são os mandamentos? Aquelas direções que Deus vai falar conosco, muitas das vezes em particular, são elas que vão abrir os nossos olhos, para que nós possamos ali assumir o que é nosso por direito, amém? Então é isso, a palavra de Deus, ela abre os nossos olhos para enxergarmos aquilo que nós não estamos enxergando, a nossa cura, o nosso milagre, a salvação da nossa família, aquela pessoa que vai se levantar. Poderia dar vários outros exemplos agora, mas não temos tempo, então fique com essa palavra, aceite os ensinamentos do Senhor. Se Deus te deu uma direção, obedeça, e não é difícil. Tem coisas que Deus vai pedir para a gente que não é difícil.
Primeiro caso, ele falou para o segundo, né? Ele falou para o paralítico: levanta, toma a tua cama e anda. Ele se levantou, tomou a cama dele e começou a andar. Ele foi curado. O primeiro caso que eu falei do cego, Jesus joga ali, ele cospe no chão, pega o lodo, faz ali uma massa com barro, passa nos olhos do cego, manda ele se lavar no tanque de Siloé. Ele foi, se lavou e voltou vendo. É tão simples, irmão. São coisas simples, mas às vezes a gente complica, ou queremos fazer do nosso jeito. Quando você for fazer do seu jeito, vou falar um negócio para você: vai dar tudo errado. Do seu jeito vai dar tudo errado. Pode esperar, se não está dando errado, vai dar. Por isso é importante você pedir uma direção de Deus. Quando vê a direção de Deus, você obedeceu, no final você vai ver que vai dar certo. Você vai voltar vendo, aquela área da sua vida que não estava andando, vai começar a andar, e você vai prosperar e vai tomar posse da sua vitória, amém? Vamos aplaudir Jesus em forte. Glória a Deus. Sentado mesmo, curve a sua cabeça, feche os seus olhos em nome de Jesus. Com seus olhos fechados e o seu coração aberto, nós vamos falar com o Pai agora. Senhor nosso Deus e amado Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, nós nos colocamos aqui diante de Ti, diante do Senhor agora em oração, Pai. Ouvimos, meu Deus, aqui a Tua voz, e nós entendemos que os ensinamentos do Senhor, eles são retos, eles são certos, eles são corretos, eles são justos, eles são verdadeiros e confiáveis. Neles não há desonestidade nem injustiça. E são esses ensinamentos que vai alegrar o nosso coração. São esses ensinamentos que vai nos alegrar. Tua palavra diz que os mandamentos do Senhor, eles alumiam, eles dão luz aos nossos olhos. Os mandamentos são direções específicas que Deus ele nos dá, que Ele dá para aqueles que seguem a Ele. E esses ensinamentos, eles são puros, eles são claros, eles são limpos, e nele não há sujeira. Assim como um carro, quando está com o para-brisa sujo, a pessoa que está dirigindo, ela não consegue enxergar direito. É necessário ela limpar aquele para-brisa, lançar água, sabe, limpar ali para poder enxergar. É assim os nossos olhos, Pai. Abra, meu Deus, os nossos olhos espirituais. Abra, meu Deus, os olhos dos meus irmãos, Senhor. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Assim como o Senhor abriu os olhos daquele cego de nascença. Imagine ali, não sei quantos anos aquele homem sofria, mas era uma vida de sofrimento, uma vida mendigando, uma vida dependendo dos outros, até que um homem chamado Jesus aparece para ele e traz alguns ensinamentos que mudam a vida dele. A obediência fez com que ele voltasse ali, que ele enxergasse. O outro era paralítico, 38 anos, tentando ali a sua cura e não conseguia, esperando por alguém. Quando Jesus aparece, Jesus trata com ele ali e manda ele se levantar. Ele se levanta, ele pega a cama dele e começa a andar. Oh Jesus, eu quero ver essa igreja andando, eu quero ver o povo andando, eu quero ver, meu Deus, estes meus irmãos se alegrando, Pai. Vem nos limpando, vem nos purificando, Senhor. Agora, meu Deus, nós estaremos participando do corpo e do sangue do Senhor. Jesus, eu te peço, vem nos lavando, vem nos purificando, perdoa os nossos pecados cometidos conscientes e inconscientes. Nos lava, meu Deus, com o sangue do Senhor, do alto da cabeça à planta dos nossos pés, Senhor. Pai, queremos participar da mesa do Senhor, Pai. Que honra, meu Deus, é poder nos assentar na mesa do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, do grande, do Deus Todo-Poderoso, o Deus que não falha, o Deus fiel, o Deus digno de honra e glória. Oh, aleluia, Jesus, que honra, Pai, que honra, Jesus, que honra, Pai. É poder, Pai, nos lembrar do que o Senhor fez por nós, Pai, naquela cruz. Jesus, está nas mãos aqui dos meus amigos obreiros, servos e servas do Senhor.
meu Deus, o corpo e o sangue de Cristo. Pai, nos lava com este sangue, nos purifica, nos santifica. E você diga assim: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados cometidos, conscientes e inconscientes. Lava-me com teu sangue, do alto da minha cabeça, a planta dos meus pés, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Olha para o pastor aqui. No telão eles vão colocar para mim 1 Coríntios 11, 28 diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Preste bem atenção nisso. Somos nós que temos que se examinar. Não vou me demorar aqui, eu tenho sido bem direto nessa parte. É você que tem que se examinar, pegar a palavra e ver: poxa, eu estou apto para participar do corpo e do sangue de Cristo. Como é que está o seu coração? Pastor, vou participar de qualquer jeito. A Bíblia diz que quem participa de qualquer jeito, participa para a sua própria condenação. Então você que tem que ver: será que eu estou preparado? Você já tomou uma decisão? Já aceitou Jesus verdadeiramente? Se você já aceitou Jesus, não quer mais viver no pecado, no erro, quer viver a vida santa, você é livre para participar da mesa do Senhor, do cálice e do corpo de Cristo. Mas aí eu não posso voltar para o pecado, não posso voltar para o erro, para as práticas erradas, amém? Então cabe a você agora decidir. Então não sou eu que vou decidir por você. Então, pastor, eu ainda guardo uma mágoa no meu coração, uma raiva de alguém, então não participe. Então você tem que limpar o seu coração, liberar o perdão para participar. Pastor, eu vou esperar mais um pouco, tá certo, te respeito, mas lembrando, Jesus está voltando. Diga assim: Jesus está voltando. Então isso é sério. Ele pode voltar para mim ou para você em qualquer momento, independente da sua idade. Nós não sabemos o dia e a hora que ele vai voltar. Um dia ele vai voltar para todos, mas pode ser que um dia ele volte em particular para mim e para vocês. E esse dia vai chegar, sem dúvida. Mas esse dia nós temos que estar preparados, amém? Quando o cálice passar por você, tanto o cálice quanto o pão, você vai ver que são dois copinhos, um dentro do outro. Você pega ali os dois, um dentro do outro. Você tira um de dentro do outro, você vai ver, confere se tem o pão e se tem o cálice. Se estiver faltando, chama o obreiro que ele vai te serve, tá bom? Pastor, eu não vou participar. Passando por você, você se coloque de pé, se você puder, em reverência ao Espírito Santo, amém? Receba agora o corpo e o sangue de Cristo, cantando com o missionário Soares. Preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a ceiar com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem do fogo peixe e pão,
E Jesus que nos convida a ceia vir. Vem cear, vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear, vem cear, vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus. Isso, vem cear, o Mestre chama. Levante agora o pão para o alto. Mais uma vez, Pai, eu declaro: que honra é poder nos assentarmos à mesa com o nosso Salvador, o grande, o Criador dos céus e da terra, o nosso Deus, aquele que morreu por nós naquela cruz. É honra, Pai. Obrigado, Jesus. Estamos aqui em memória do Senhor. Eu apresento agora este pão, que já não é mais um pão comum, sim o corpo do nosso Senhor que foi moído naquela cruz. Corpo este que foi espancado. Foi neste corpo que o Senhor levou sobre si todos os nossos pecados, dores, doenças, enfermidades e miséria. Aqui estamos para te agradecer, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão, e tendo dado graças, Ele partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Obrigado, Jesus. Pode comer agora do corpo. Oh, aleluia. Rabachuri, Rababalasi. Nere balamasuria bakaralada şeredeki balamadora karia seri balamadora kadada lada başiria. Glória, glória. Şere balamadori berekete de balamadara lada kadada ba. Levante o cálice, vá adorando, vai louvando, vai exaltando. Şere balaba, naba şerede. Babacase, Beleri, Mala, Tiria, Basuria, Malaba, Dereba. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Xerebala, Terima, Cerebele, que teria lá da Cadaraba, Xerede, Tiria, Baseria, Derede, Caraba, Xerede, que teria Balamadora lá da Cadaraba, Suri, Raba, Xerede, que teria Basuria, Balamadora lá da, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O meu coração canta uma canção para exaltar. Levante o cálice. Porque semelhantemente também depois de cear ele tomou o cálice, dizendo:
Este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Oh Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Eu consagro agora esse suco. É o suco não alcoólico, que agora já não é mais um suco comum, mas sim o sangue de Cristo que foi derramado naquela cruz, até a última gota, para nos dar vitória, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Jesus. E obrigado. Pode beber agora. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Xerebalama. Xerebalamadora bacalada balabadaba. Xerede. Xerebalamadora balabadacada basurede. Rabba xerede. Kedede balaba. Cereala laria. Isso, você é livre para adorar, meu irmão. Aquele homem adorou Jesus. Ele adorou o Senhor, ele reconheceu que ele era o filho e adorou. Adore. E abaixo. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Então declare todo o seu coração: Deus Pai o abandonou. Deus Pai o abandonou. Cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou. A morte ele enfrentou. Todo o poder das trevas vencido por a terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu rei ressuscitou, ele venceu pra
assim: Senhor Jesus, muito obrigado. Eu te agradeço por tudo que o Senhor fez, está fazendo e vai fazer na minha vida, em nome de Jesus. Pode aplaudir Ele bem forte.